Olá, estamos de volta com o programa do blog Brasília por Chico Santana, hoje discutindo mobilidade urbana com o professor Paulo César, da Faculdade de Tecnologia da UNB. Recentemente, o brasiliense vem lendo nos jornais, ouvindo no rádio, na televisão, os planos do governo do Distrito Federal em criar novas áreas urbanas. Há, por exemplo, o projeto de se criar uma cidade apelidada de Oqueilândia, que vai de São Sebastião a Santa Maria para cerca de 1 milhão de habitantes. Também, como foi demonstrado aqui no programa anterior com o professor Flósculo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília, o que ele chamou de triângulo do Ceilândia e os condomínios Sol Nascente e Pôr do Sol podem abrigar, juntamente com Águas Lindas, outro 1 milhão de pessoas. Professor, como é que os planos de mobilidade urbana de Brasília estão se adequando a essas propostas de expansão urbana que o governo do Distrito Federal apresenta à sociedade? O problema é que não estão se adequando, né? Na realidade, o que a gente tem de plano, que é chamado de plano, que é o PDTU, o Plano Diretor de Transporte Urbano, ele não leva em consideração essas novas expansões, essas novas ocupações que são previstas, às vezes até em desacordo com o próprio PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Eu acho que a gente tem uma facilidade, tem um problema de criar planos que não passam de peças de ficção, né, que acabam não sendo seguidos, ou sendo usados para cumprir tabela. O caso do PDTU é bem assim, o Plano Diretor de Transporte Urbano. Foi em gestões anteriores do governo do Distrito Federal. Foram elaborados estudos, contratados junto a consultorias, tem cadernos com esses estudos que só prevêem obras, muito mais obras, implantação de infraestrutura, do que estudos de fato de transportes. Isso quando ficou fala obra, viaduto, estrada, essas obras coisas. De infraestrutura de modo geral, mesmo quando se está falando de implantação de transporte coletivo e tal, mas o que se pensa é por onde é que vai passar, qual é a capacidade, mas o serviço em si e a compatibilização entre esses serviços e o planejamento urbano, esse elo praticamente não existe. Esses estudos existiam e ficaram parados durante um tempo, sem que se transformasse num projeto, num plano, e um plano é uma lei. O Estatuto da Cidade não obriga a elaboração desse plano? Exatamente. E aí o que a gente tem é que os planos são elaborados para cumprir as demandas legais, mas que não tem rebatimento na realidade. O PDTU acabou acontecendo, acabou acontecendo isso. Esses estudos existiram de uma hora para outra, porque o governo do Distrito Federal precisava ter um plano diretor de transporte para concorrer a recursos do PAC. Para isso foi pouco a toque de caixa, o governo enviou esse pacote com um arremedo de legislação para a Câmara Legislativa, teve um processo de aprovação rápido, e se a gente olhar o que o plano diretor de transporte diz, é quase nada. Inclusive esses estudos, não tem nenhuma referência, no corpo da lei não tem nenhuma referência a esses estudos, nem como anexos. E a gente tem um dispositivo que diz tudo aquilo que está previsto ali pode ser revisto. Ou seja, o plano, de plano mesmo tem muito pouco. Não é nem como jogo do bicho, não vale o que está escrito. Nem isso vale. É verdade. Agora, professor, uma cidade com essa dimensão de cerca de 1 milhão de habitantes, se alongando de São Sebastião a Santa Maria, sabendo que entre ela e o plano piloto existem 2 reservas ambientais, que é a Fazenda Água Limpa do UNB e a reserva do IBGE, e isso vai fazer com que esse 1 milhão de pessoas tenham 2 saídas, né? A Ponte JK, descida ali de São Sebastião para o Lago Sul, ou a Épia do Gama para o plano piloto. Essas vias darão vazão a tanta gente? Pois é, o problema da falta de planejamento já começa por aí, né? Porque essas ocupações, se elas têm razão de existir, não deviam ser para acentuar a dependência do plano piloto, né? É preciso que haja um processo de descentralização das atividades, dos postos de emprego, dos serviços que são oferecidos em termos de educação, de cultura, etc., para que essas novas ocupações não repitam
essa forma de viagens pendulares que a gente tem entre o plano piloto e as cidades, as outras cidades do DF e as cidades do entorno. Mas o senhor acredita que isso seja possível, já que o plano piloto hoje gera 70% do emprego do Distrito Federal? O senhor acha que é possível mudar esse cenário? É preciso descentralizar. É preciso que os bairros, as novas cidades e tal, tenham o mínimo de infraestrutura para que essa dependência do plano piloto seja reduzida. A gente não pode conviver, continuar apostando numa forma de ocupação que não é polinucleada, que depende de um centro. Não vai ter espaço para tanta viagem, mesmo que haja sistemas de alta capacidade de transporte coletivo. É preciso que haja essa descentralização das atividades, é preciso que essas ocupações tenham vida própria, percam essa característica de cidade de dormitórios e tenham vida própria. Isso sim seria um plano de desenvolvimento, um plano de ocupação, e os sistemas de transporte podem permitir que essas ligações aconteçam de forma racional. É preciso que isso seja feito, mas não pode ser, cria a ocupação, as viagens continuam acontecendo e continuam acontecendo na base do rodoviarismo. Cada pessoa com seu carro e um carro por pessoa, né? Viagem que se faz depende de levar o carro para passear. O senhor falou que cada viagem que se faz depende do carro para passear. Nós temos, além das pessoas que moram nas cidades do DF, um grande contingente de pessoas que moram nos municípios goianos, principalmente na saída sul de Brasília, Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia. E há um antigo sonho, eu confesso que sou um dos que sonham também o mesmo sonho, de transformar aquela linha do antigo trem bandeirante da extinta Rede Ferroviária Federal em um trem regional, tipo existe nos países europeus. De forma que essas pessoas possam estar se deslocando para Brasília de uma forma mais confortável, talvez até mais econômica, e sem a necessidade, como o senhor falou, de tirar o carro da garagem. Por que esse sonho não vira realidade, professor? Difícil de responder. Isso é difícil de responder, porque já foram vários estudos já foram feitos. Ele é viável, tecnicamente. Dentro da Universidade de Brasília, inclusive, já foram. Eu já vi pelo menos 3 estudos sobre a viabilidade técnica e econômica de usar uma infraestrutura que está ali, fazendo as adaptações dos terminais para receber os passageiros, principalmente para ter a interconexão, né, para ver a integração entre a linha de trem e o sistema de trem com ônibus ou outros modos que sejam e até o metrô, porque as linhas se cruzam no Guará, exatamente, né? Exatamente. A linha do trem cruza com a linha do metrô do Guará. Perfeitamente possível, é racional, é uma ótima opção para dar uso, inclusive, a uma infraestrutura que está ociosa. O senhor diria que são as forças ocultas que impedem? Não sei se são tão ocultas assim. São tão ocultas, mas né? São essas forças. Mas são essas forças mesmo, né? As mesmas forças que não deixam a licitação de novos ônibus, novas linhas de ônibus para o entorno. Exatamente. No caso do entorno, no caso dos ônibus do entorno, eu acho que ainda é preciso fazer um esforço adicional para termos uma agência local que cuide do sistema de transporte público. Que envolva toda a região metropolitana. Toda a área metropolitana, um consórcio entre municípios do estado de Goiás, o GDF, porque não é muito... Eu diria que não é muita vocação da ANTT, né, que precisa se preocupar com o transporte terrestre entre o Brasil e os seus vizinhos da América do Sul, que tem que pensar transporte de carga. Só para falar em transporte de passageiro, tem que pensar como é que o gaúcho de Porto Alegre vai para Fortaleza de ônibus. Essa é a vocação da ANTT, nesse plano nacional. Não é possível que essa mesma agência tenha que cuidar de um transporte de uma área metropolitana que independente do que são os limites políticos, né? Existe uma mancha urbana que é a área metropolitana do Distrito Federal e do seu entorno. É preciso que haja um órgão com autoridade suficiente para cuidar desse transporte. Então, eu acho que... recentemente, com essa crise agora da transferência das linhas do entorno sul da rodoviária do plano piloto primeiro para a plataforma superior, para o estacionamento da plataforma superior da rodoviária, agora se pensando para o Touring Club e tal, com essa crise toda, apareceu de novo essa ideia que é boa. Mas a gente vê um jogo de empurra, porque
Goiás quer mandar a conta para Brasília. Brasília diz que quem cuida disso é a União. A União diz que são os municípios que são os interessados. Fica nesse jogo de empurra, ninguém toma a iniciativa. É necessário que haja, sim, uma autoridade local para cuidar do transporte da região, da área metropolitana do Distrito Federal. Algumas cidades, como São Paulo, vêm experimentando sistemas de bilhetagem que já é antigo em outros países, chamado bilhete único, né? Onde a pessoa pode entrar num ônibus, fazer uma conexão com outro ônibus, ampliar a capilaridade do seu transporte. Isso em Brasília nunca foi possível, nem mesmo quando havia o sistema de caixa único no governo Aparecido. Que elementos proíbem ou que tornam impeditivo a introdução de um bilhete único aqui em Brasília? A rigor nenhum. A rigor nenhum. Não precisa, não há nada que limite, inclusive tecnologicamente, com bilhetagem eletrônica, por exemplo, não precisa nem dos antigos currais. Que estão sendo feitos agora para o BRT, né? Que não precisa. Não precisa fazer o cartão magnético inteligente. Não precisa nada disso para ter uma integração tarifária que permita esse... Como também eu não vejo nenhum sentido na integração que tem limite temporal. Você tem que completar a sua viagem em 1 hora, em 2 horas. Senão vai ter que pagar uma nova tarifa. Por que mesmo que tem que ser assim? Às vezes, inclusive, a viagem não se completa dentro do tempo, não por culpa do passageiro, do usuário. Né? Uma viagem gama plano piloto, na melhor das hipóteses, vai levar 50 minutos. Por que ele tem esse limite de tempo? Se você quiser, na estação intermediária, você quiser tomar um cafezinho, não pode. Tem que sair correndo, né? Por quê? Porque tem que ter esse... Né? É comum acontecer, inclusive, em algumas cidades que tem o bilhete único, mas que tem o limite temporal, das pessoas se aglomerarem dentro do ônibus, dentro do veículo, antes de passar pela catraca, para não contar o tempo. E aí o ônibus fica, até a ocupação do ônibus fica desequilibrada por conta disso. Porque não tem nenhuma necessidade disso, Eu acho que isso tem muito a ver com o interesse mesmo quando tem câmara de compensação, quando tem sistemas desse tipo. Caixa único. Mesmo assim, eu acho que ainda tem uma influência muito grande do empresário, do prestador de serviço, que olha aquilo como seu negócio. E o dinheiro que ele apura ali é dele, não é isso do que eu sistema. ia lhe perguntar, se um impedimento não seria o fato do sistema ser explorado por empresas privadas. Eu acho que se não fossem concessões a empresas privadas, seria removeria esse tipo de obstáculo do sistema. Eu gosto dessa ideia. O discurso de que a iniciativa privada é mais eficiente e tal, pode se aplicar para muita coisa. Para transporte eu não vi ainda resultados que me convençam disso. Mas eu ainda vou mais adiante. Eu acho que a forma de financiamento não devia ser por parte do pagamento de tarifa pelo usuário. Né? É necessário criar canais de financiamento. Quem se beneficia do sistema, quem precisa do sistema de transporte funcionando bem é a cidade, para a economia da cidade funcionar. Sou muito simpático às propostas de tarifa zero, por exemplo. Isso que eu ia lhe perguntar. Que fonte de financiamento nós poderíamos ter para garantir a tarifa zero no sistema de transporte coletivo? Eu gosto muito do que o Lúcio Gregori, que foi secretário municipal de transporte de São Paulo, município de São Paulo, na gestão da Erundina, ele, no início dos anos 90, ele fala que isso precisava passar por uma mini reforma tributária dentro de cada município. Pode até haver aumento de algumas contribuições, de IPTU, né, criar formas de uma justiça na aplicação dos tributos. Pode ser isso ou pode ser com a criação de outras fontes de contribuição. Por exemplo, no caso de Brasília, cobrança de estacionamento. Por que, aliás, as pessoas pagam o estacionamento para o flanelinha. Pagam para o shopping, mas se recusam a pagar para o Estado se o Estado quiser cobrar na via pública. Então, essa é uma fonte importante. Fontes de publicidade. E hoje vai todo para o dono da empresa de ônibus. Exatamente. E que não entra na conta dos custos. Né? Não entra para reduzir custos. Né? Então, existem mecanismos que são possíveis de serem estudados. Precisa haver a vontade política de fazer esse estudo. Porque é muito simples a resposta de que... não tem dinheiro. Ou que é uma boa ideia, a gente precisa estudar para ver se é viável. E fica estudando para ver se é viável. Eu acho que precisa dar um passo adiante. Né? Em vez de pensar em ver se é viável, assim, nós vamos fazer. E achar
mecanismos de criar fontes de financiamento para... E eu estou falando do financiamento para a operação, né? Às vezes também a gente ouve esse discurso de que se ficar na mão apenas desses mecanismos de outras fontes e tal, a gente não vai ter como fazer investimento em infraestrutura e tal. Isso é balela, porque investimento em infraestrutura já é feito pelo Estado. Pelo Estado. Não é pelas empresas operadoras. Sobre essa última licitação que o governo fez, o GDF fez para a troca de ônibus, me chamou a atenção 2 pontos. Uma, o fato da TCB não poder participar das licitações. E 2, que a remuneração dos operadores não é por quilômetro rodado do ônibus, mas a quantidade de passageiros que ele transporta. O senhor não acha que essas 2 medidas são nocivas ao sistema? Eu entendo a lógica da TCB não participar como licitante. Eu entendo que ela pode funcionar como uma reserva do Estado para cobrir uma ou outra falha do sistema, até para funcionar como um mecanismo de controle dos custos e tal. Mas para isso ela não teria que estar operando a mesma linha? Provavelmente sim. Para usar os parâmetros de forma mais apurada, de forma mais precisa e tal, precisava operar linhas do mesmo porte, da mesma... provavelmente sim. Mas eu entendo que ela pode ser usada de outra forma e não como concorrente no sistema de licitação. Entendo, embora preferisse que ela operasse tudo e não que houvesse as concessões. Isso eu não tenho dúvidas em relação à capacidade que o Estado teria de operar. E não vejo necessidade de fazer a concessão. Mas vamos dar isso de barato. Vamos deixar que essas coisas aconteçam, né? Mais ou menos dessa forma. O outro ponto que você perguntou... O outro ponto que eu coloquei é que as empresas estão sendo remuneradas pela quantidade de passageiros transportados e não da quilometragem rodada. O melhor seria que os custos fossem ressarcidos, e até, já que estamos falando de empresa concessão, privada, a empresa privada, considerando inclusive a margem de lucro, isso fosse contratado e o prestador do serviço é remunerado pelo serviço que ele está prestando, assim, paga, os custos são o quilômetro rodado, a folha de pagamento dos operadores e tal, esses são os custos, é por isso que ele é remunerado. E o dimensionamento da frota, das viagens e tal, obedecesse a uma outra lógica, que é a lógica da demanda, da necessidade do cidadão, necessidade das pessoas. Então, isso seria, eu acho que isso, inclusive, é um bom caminho para eliminar a cobrança da tarifa, né? As pessoas não precisam pagar a tarifa na hora que eu estou consumindo o serviço. Acho que essa seria uma fórmula muito mas pressupõe que haja também um bom sistema de monitoramento, que, de novo, a tecnologia permite que dentro do escritório da DF-Trans se acompanhe, se monitore cada veículo em movimento com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas hoje o DF-Trans parece que perdeu todo o controle do que acontece no sistema, né? Eu acho que o DF-Trans nunca teve. Eu acho que quem perdeu foi o antecessor, a DMTU. O DMTU. Ali perdeu o controle a ponto de, quando o DF-Trans apareceu, já não sabia o que acontecia no sistema. Professor, bicicleta pública resolve? Ajuda a resolver. Nenhum sistema funciona, é o que resolve tudo, né? A bicicleta é um excelente modo de transporte para distâncias médias, curtas. De complemento? Ou até para quem mora perto do trabalho, estuda perto, não precisa ser complemento, pode ser o modo de transporte. A modalidade bicicleta pública comunitária ou a propriedade individual da bicicleta é mais ou menos como você ter o carro ou você usar o táxi, né? Então, as duas formas podem conviver. A questão da bicicleta, o principal problema da bicicleta, acho que é o da falta de boa vontade do motorista para conviver com o ciclista. Aquela velha briga do trânsito. O motorista acha que ele é o dono da rua, o dono do sistema viário, todo mundo mais é intruso, né? O motorista costuma raciocinar não sei se é a melhor palavra, porque eu não sei se trata de raciocínio, mas a atitude do motorista é muito essa, né? E as ciclovias que foram feitas aqui em Brasília, há críticas que elas estão muito mais para o lazer do que para viabilizar um deslocamento das pessoas. De novo, eu acho que a ciclovia é uma boa solução, mas não é para qualquer lugar, né? Tem lugares que a ciclovia é desnecessária, porque o trânsito
ele não tem o trânsito motorizado, não tem grandes volumes, não tem grandes velocidades, então, portanto, a convivência seria melhor num tráfego misto e não a criação das ciclovias. Acho errado essa história de medir a vocação da cidade para ter bicicleta pela quilometragem de ciclovia. Não acho que essa é uma boa medida. Mas ainda assim eu acho que a ciclovia é uma solução importante, mas não pode ser só a ciclovia, não pode ser só a obra. Tem que ter uma política por detrás. Tem que ter uma política, tem que ter uma educação para essa convivência. O uso das ciclovias ser estimulado depende de ter iluminação, de ter boa sinalização, arborização, quer dizer, é um conjunto de fatores. Conflito com a gente pedestre, precisava ter, né, com carro. ou que sejam, que haja formas razoáveis de resolver esses conflitos. Vai haver cruzamento, a interseção da ciclovia com a rodovia, e vai acontecer. Quanto tempo a gente já tem que a infraestrutura vem sendo implantada, a sinalização vem sendo implantada num ritmo menor, mais baixo do que... E as pessoas não sabem. Muita gente não sabe o que comportamento deve ter quando tem uma faixa vermelha atravessando a rua. O que é que aquilo significa? Quem tem a prioridade? Quem deve parar? Quem deve ceder a vez? As pessoas não sabem isso. E não sabem porque não houve um trabalho de divulgação, um trabalho de promoção da cicloatividade, né, do transporte por bicicleta. Então essas coisas precisam ser combinadas. A gente não pode pensar apenas em construção de infraestrutura. Achar que tudo se resolve com as obras só. Não é. A gente corre o risco de ter um mau uso da infraestrutura. Professor, para terminar, no início do programa, o senhor falou que Brasília já está engarrafando. Nós temos aí uma entrada de 100 mil carros ano. Quando é que a gente vai chegar numa situação igual de São Paulo, do trânsito ficar parado horas e horas? Eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Mas está longe ou se nada for feito está ali na esquerda? Não, eu não quero ser muito ingenuamente otimista, não. Mas a gente ainda teria um caminho relativamente longo a percorrer até chegar à situação que São Paulo enfrenta hoje. A gente tem ainda, eu às vezes digo que a gente reclama muito e tal, mas ainda chora de barriga cheia, né? Os pontos de saturação, de congestionamento e tal, ainda são separados no espaço e limitados no tempo. É coisa de... Mas esse horário tempo de pico... o horário de pico está cada vez maior. Exatamente. Né? Mas aquela história de chegar como São Paulo, que já não tem diferença, é sempre pico. 4 horas da ainda tarde, vai demorar. PTG, EPA, está tudo... Mas é chato a gente falar assim, ainda vai demorar mais um pouco, porque isso significa... É como se a gente estivesse apostando que não vai haver uma inversão de prioridade, né? Que a gente vai continuar trilhando esse mesmo caminho. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para inverter tomar outra rota, tomar outro caminho, para que a gente não chegue até a situação que cidades como São Paulo chegaram. Vamos torcer para que nas eleições que chegam aí, as novas autoridades tenham essa consciência. Eu agradeço a sua presença aqui no programa do Blog Brasília para o Chico Santana. Nós discutimos aqui com o professor Paulo César a questão da mobilidade urbana em Brasília. Bicicleta, trem, metrô, melhores ônibus, bilhete único, tarifa zero. Se você tiver algum comentário a fazer, uma sugestão de pauta para um próximo programa, escreva para nós. blog do Chico Santana, @gmail.com. Até um próximo encontro.